tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre diarreia, o que fazer quando você tá com o intestino mais solto, o que você deve comer, o que você deve evitar comer nesse momento, mas também em outros momentos para evitar que ele fique assim, mais desarranjado. Vou falar para você também, inclusive, o que pode causar essa diarreia na grande maioria das pessoas, que você pode fazer para evitar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Inclusive dá pra gente interagir mais por lá também. Vamos começar a falar um pouquinho mais então sobre diarreia, ou intestino solto, ou ficar desarranjado. As pessoas falam de uma maneira diferente, mas na verdade tudo isso está relacionado às fezes mais pastosas ou até mesmo aquosas, quando você tem muita vontade de evacuar várias vezes por dia, ou não, quando você vai evacuar, mesmo que seja uma ou duas vezes por dia, as fezes estão muito amolecidas em estado quase líquido. Então, por que será que isso acontece? As causas da diarreia podem variar muito de pessoa para pessoa, mas normalmente ela está englobada em algumas dessas que eu vou falar agora para você. A mais clássica e a mais tradicional é ser algum tipo de infecção. Pode ser uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que normalmente as pessoas chamam de infecção intestinal. Também conhecida assim, que normalmente dão uma grande quantidade de evacuações num dia e é uma questão mais aguda. Claro que a diarreia também pode acontecer por outras causas, pode acontecer pelo grande consumo de bebida alcoólica, às vezes a pessoa bebeu muito num dia e acorda mais desarranjado, com mais diarreia no próximo dia. Ela pode acontecer também quando a pessoa passa por algum tipo de cirurgia em uma parte do intestino, então modificar aquela estrutura ali pode mudar o trânsito intestinal e pode favorecer a diarreia. Pode acontecer também por alguns problemas de saúde, principalmente problemas intestinais. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que têm retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Essas pessoas podem ter episódios diarreicos também algumas vezes. A diarreia também, claro, pode acontecer por algum tipo de alergia alimentar ou intolerância alimentar. Por exemplo, pessoas que têm alergia ao leite de vaca, ou intolerância à lactose, ou alergia ao glúten, ou a outros alimentos mesmo, podem ter sintomas diarreicos como parte do quadro. Isso pode ser uma forma mais crônica de diarreia, porque se você continua consumindo sempre os alimentos sem saber, né, você sempre vai ficar com a diarreia quando consumir. E a diarreia também pode estar relacionada a algum tipo de medicação. Isso acontece muito com pessoas mais velhas, que consomem muitos remédios concomitantemente, ao mesmo tempo, e aí acabam tendo diarreia porque um interage com o outro, ou o próprio remédio, o seu organismo não se dá muito bem com ele. Então é importante a gente sempre observar o que acontece no nosso corpo e, se for o caso, se for uma questão recorrente, anotar o que você comeu, o que você tomou de remédio naquele dia, para depois você falar com o seu médico, o seu nutricionista. Então aconteceu, você tá com diarreia, tá passando por um momento chato, que tá com as fezes mais líquidas, mais pastosas, com aquela dor, aquela cólica intestinal, você quer saber, Patrícia, o que eu não posso comer, que eu tenho que evitar nesse momento? Primeira coisa que eu te digo que é importante que você evite é o açúcar, porque o açúcar fermenta e tudo que fermenta vai causar mais diarreia. Ele distende o intestino, ele provoca mais gases, ele é pró-inflamatório. Então, mesmo que você esteja com uma diarreia relacionada a uma infecção, por exemplo, consumir o açúcar nesse momento vai favorecer mais a inflamação de uma maneira mais localizada ali no seu intestino e vai piorar o quadro da diarreia. Também é muito importante nesse momento que você já está com a diarreia que você evite consumir lactose, produtos à base de leite, derivados do leite ou que contenham leite em grande proporção na sua formulação. Isso porque a lactose é um açúcar naturalmente presente no leite, mas que ele precisa da lactase, que é uma enzima que fica sendo produzida ali no seu epitélio intestinal, na borda de escova que a gente tem. Ela é produzida ali e ela age ali, então ela é bem localizada. O problema é que conforme você tem episódios de diarreia, você vai acabando varrendo e limpando, digamos assim, a parte superior do epitélio intestinal, que é justamente essa borda que produz a lactase. Então, se você não tem essas enzimas sendo produzidas de forma otimizada, porque você está tendo diarreia, toda hora aquilo ali, como se estivesse lavando o seu intestino e tirando células que produzem a lactase. Então, é muito comum que você fique com uma intolerância à lactose, mesmo que seja transitória. Para quem não tem intolerância à lactose normalmente,
você pode ter uma intolerância à lactose transitória por causa da diarreia. Então, se você já está com diarreia, é importante que você evite consumir a lactose, mesmo que você normalmente não tenha intolerância, porque nesse momento pode ser que você tenha. Também é muito importante que você evite consumir qualquer tipo de carboidrato fermentável. A gente tem uma sigla em inglês para ele que chama FODMAPs, FODMAP, que está relacionada ao tipo de carboidrato, sacarídeos e glicídios, enfim, diferentes, que têm níveis diferentes de fermentação. Eu falo mais especificamente sobre eles no meu vídeo de síndrome do intestino irritável. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Eu explico mais essa dieta FODMAPs, né, com a restrição de FODMAPs. E se você não sabe onde é a descrição, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que eu abri uma aba com todas as informações para você relacionadas ao intestino saudável e tudo mais. E já vou deixar esse vídeo também no intestino irritável, da síndrome do intestino irritável. Mas saiba que todos os alimentos ricos em açúcar e carboidratos fermentativos vão piorar você. E para facilitar, vou deixar uma listinha aqui embaixo na descrição também para te ajudar. Cuidado então com o que fermenta muito, que a gente já, só de olhar, sabe. Alho, cebola fermentam muito, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, batata doce. Cuidado com esses alimentos que a gente já sabe que vão produzir mais gases, fermentar mais e podem estimular ainda mais o trânsito intestinal. Cuidado com o glúten também, porque, como eu te falei, muitas pessoas têm algum tipo de sensibilidade ou intolerância ao glúten e não sabem, e isso pode ser a causa de diarreia para algumas pessoas. Então, vale a pena você retirar o glúten nesse momento de diarreia para ver se você tem uma melhora ou não, porque para algumas pessoas ele pode ser inflamatório. Onde está o glúten, então? Onde tem farinha de trigo, onde tem cevada, onde tem centeio. Então, muito cuidado com os alimentos todos que você consome no dia a dia que podem ter algum desses ingredientes. Muito cuidado também com frituras e alimentos muito gordurosos, com gordura muito concentrada, porque a gordura é um potente laxativo. A gente sabe quando está constipado que é importante consumir gordura para umidificar as fezes e facilitar a expulsão das fezes. Então, se você já está tendo muitas fezes sendo expelidas nesse momento, muita diarreia, se as fezes estão mais pastosas, consumir mais gordura vai deixá-la mais pastosa, mais líquida e prejudicar esse processo. Então, controlar a gordura nesse momento, principalmente a fritura, é muito importante. Cuidado também com os alimentos muito condimentados, muito picantes, isso porque se você já está tendo muitas evacuações ao longo do dia, você vai ficar com essa região mais sensibilizada, tanto a mucosa intestinal quanto a própria parte do ânus, que fica mais sensibilizado de acordo com a higiene, com a evacuação. Várias vezes que você tem que se higienizar e muitas vezes que você, enfim, evacua ao longo do dia. Então, você consumir alimentos muito picantes, muito condimentados, pode fazer um mal-estar ali, causar um mal-estar e uma sensibilidade acrescida, então não é interessante que você consuma nesse momento. Cuidado também com a cafeína, porque a cafeína estimula o sistema digestivo. Para muitas pessoas é comum a gente ouvir falar, né, eu tomo um cafezinho de manhã, já me dá vontade de ir no banheiro, de evacuar, porque a cafeína aumenta um pouco a nossa peristalse intestinal. Então, a cafeína não está só no café, ela pode estar em alguns chás, principalmente os mais escuros, no refrigerante, no mate. Então, é importante dar uma controlada nesse sentido. Lembra que os chás claros, por outro lado, podem ser interessantes. Vamos começar a falar, então, do que você deve consumir para melhorar o quadro de diarreia. Então, quando a gente pensa em diarreia, o que a gente tem que pensar em secar, entre aspas, né, um pouco daquele excesso de líquido que estão naquelas fezes. Ou por estarem líquidas, mesmo por estarem mais pastosas, né, mais amolecidas. Então, consumir alimentos que puxem um pouco essa água vai ajudar. Mas também não pode ser um alimento muito, muito rico em fibra, porque a fibra estimula muito o trânsito intestinal. Então, alimentos interessantes, principalmente nesse caso, o arroz e o arroz branco vai ajudar nos quadros de diarreia. Ai, Patrícia, mas o arroz branco tem um índice glicêmico alto. A gente está falando aqui de tratar uma condição de saúde específica para aquele momento, dar um certo alívio. Então, nesse momento específico, o arroz branco é o mais indicado, sim, porque ele vai absorver um pouco desse líquido e ele vai ser mais neutro para o seu estômago. Cuidado com os temperos, não vai refogar o arroz com óleo, com azeite, porque isso vai piorar. Batata cozida, amassada também é muito boa. Não é a batata doce que pode fermentar, a batata branca mesmo, com menos fibra. Tudo que tem menos fibra nesse momento vai te ajudar a dar uma segurada. Cenoura cozidinha também, amassada, é muito interessante. Tudo que possa fazer um cimentinho, assim, né, que possa dar uma colada, dar uma unida nas fezes, vai te ajudar nesse momento. A aveia também pode te ajudar. Apesar da aveia ter fibra, a aveia também tem fibra solúvel. Ela tem fibra solúvel e insolúvel, mas ela, por ter fibra solúvel, ela absorve água. Então, pode ser que ela te ajude. Você pode testar
e ver como você fica no seu caso. Mas lembra de não consumir uma grande quantidade e lembra de, se for preparar, preparar com água, não vai preparar com leite, como eu te falei, né, que o leite nesse momento pode piorar. Banana é uma boa opção e maçã é uma boa opção, pera, frutas mais neutras, que não sejam muito ácidas, que não estimulem muito, né, o intestino, enfim, que não tenha uma grande quantidade de fibras, podem te ajudar a dar uma segurada aí nesse momento. Muitas pessoas ficam com aquela ideia de comer aqueles biscoitinhos, biscoito creme cracker que a gente chama, né? Ah, biscoito creme cracker é ótimo para quem tá com dor de barriga. Só que cuidado, porque aquele biscoito é muito rico em gordura. Então, apesar dele ser relativamente neutro, ele tem uma grande quantidade de óleo ali dentro que você nem sabe, nem parece. Então, o ideal mesmo, se for imprescindível para você comer alguma coisa mais salgadinha e tudo mais, seja até você mesmo optar por um pão branco, talvez ele torrado, comer ele puro, ver como cai no seu estômago, como cai no intestino, se para ali, do que você ficar comendo biscoito, porque o biscoito industrializado vai ter muita gordura normalmente, não é interessante. Uma outra alternativa pode ser você fazer água de arroz, que é um remedinho caseiro popular que ajuda para muitos casos de diarreia. Você vai pegar um arroz branco e você vai cozinhar 1 xícara de arroz branco com 2 xícaras de água. E você vai esperar cozinhar uns 10 minutos até que a água fique turva, até que aquele amido que está dentro do arroz saia para aquela água. Você coa com uma peneira e bebe um pouco dessa água, né? Espera ela mornar, porque pode estar muito quente. E aí você pode beber um pouquinho dessa água ao longo do dia, até porque ela pode ajudar a reidratar. Inclusive, é muito importante a gente pensar na hidratação quando a gente pensa em diarreia, porque você não está perdendo só ali os dejetos da sua alimentação, os subprodutos de alimentação. Durante o processo de diarreia também vai muita água, e dependendo de por que a sua diarreia, enfim, tem pessoas que têm vários episódios por dia. É muito, muito importante se hidratar, porque o maior risco da diarreia mesmo em curto prazo é a desidratação. Então lembra que se você estiver tendo muito episódio de diarreia, é importante que você vá para emergência, porque talvez você tenha que colocar soro mesmo na veia para te ajudar com essa hidratação, se não estiver parando nada no estômago e você estiver fazendo diarreia muitas vezes por dia. Mas também lembra que é importante falar mais dos líquidos que a gente deve consumir. Vamos falar sobre isso. Então é importante beber líquido, né? A água é sempre o líquido preferencial para todo mundo, mas como na diarreia você também perde eletrólitos, você perde sais minerais, talvez beber sua água não ajude a água a entrar muito bem para o seu organismo de uma forma otimizada. Então o soro caseiro é fantástico, se você puder fazer em casa. É barato, rápido, todo mundo tem sal e açúcar em casa. Eu deixo aqui embaixo a proporção de soro caseiro na descrição para você, se você não souber. Mas é uma ótima estratégia de reidratação, muito barata. Lembra que sopa é uma boa estratégia, então você pode fazer, de repente, uma sopinha com arroz, com batata, com cenourinha, sem muito tempero, e comer, porque pode te ajudar também a hidratar e alimentar. Então é bom para o intestino, bom para o estômago, enfim, né? Para esse processo todo digestivo. Algumas pessoas gostam de beber aquelas bebidas energéticas, sabe? Coloridas, que o pessoal toma na academia, aqueles repositores eletrolíticos, só que o problema é que lá muitas vezes tem muito açúcar e pode fermentar. Pode ser interessante, mas cuidado só com a quantidade, de ver como o seu organismo se dá com ele ali, se fica com muitos gases, com muita distensão. Água de coco também pode ser uma opção muito interessante. Mais uma vez, é importante falar do que não consumir. Então, não consuma refrigerantes, não consuma bebidas à base de cola, não consuma álcool, porque o álcool, além de estimular mais a diarreia, desidrata. E é tudo que você não precisa nesse momento. Lembra sempre que não existe, né? Qual é a frequência normal de evacuação? As pessoas adoram perguntar isso. É individual de pessoa para pessoa, mas, assim, até 2 vezes por dia uma evacuação com as fezes formadas é normal, é fisiológico se você consome alimentos para isso, né? Se você tem um bom trânsito intestinal. Agora, se as fezes estão muito líquidas, estão muito pastosas, está há muitos dias assim, ou se você do dia para a noite começou a ter muitas evacuações, enfim, tá tendo muita diarreia mesmo, é importante consultar o seu médico o mais rápido possível para ele te ajudar, inclusive se for algum problema de saúde mais grave, e principalmente te ajudar nessa parte da reidratação, tá bom? Isso é muito importante para sua saúde. Me conta aqui embaixo se tem alguma coisa que é um gatilho para você, que você consome e tem diarreia, e o que você costuma fazer, uma receita caseira sua talvez que ajude na diarreia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa, com quem vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!